Hoje trouxe um livro que vai falar sobre ciências políticas. Se chama A Política da Prudência, de Russell Kirk. Foi lançado em 1993 e reúne textos de uma série de 18 conferências realizadas pelo autor entre as décadas de 80 e 90 do século passado, na Heritage Foundation e numa outra instituição conservadora norte-americana. Teremos vários textos, está dividido em 18 capítulos, em 495 páginas o livro. Mas eu dividiria ele mais em 3 partes principais. A apresentação, que terá cerca de 100 páginas e é muito rica em detalhes e informações sobre Russell Kirk. Em seguida teremos o livro em si, A Política da Prudência, com os 18 capítulos. Ela tem mais de 720 notas de rodapé, que também vão dar mais de 100 páginas com textos detalhados. E a última parte do livro, que são de alguns anexos que também servem de base para todo o texto. Portanto, é um livro com quase 500 páginas, de estudo profundo sobre a política da prudência, que, como vamos ver, é o conservadorismo, e que dá para a gente brincar durante um bom tempo aí para entender sobre isso. Tudo bem? O autor ele é um grande influenciador, um grande nome do conservadorismo, não só nos Estados Unidos, como no mundo. Ele estudou e dedicou praticamente a vida inteira em cima desse assunto. Era uma pessoa muito simples, que buscava com a verdade, o amor ao próximo, seguir os valores cristãos, os valores transcendentais, e mostrou, através desse livro e de diversas outras obras, acredito que ele tem mais de 20 e tantas obras, todas relacionadas ao conservadorismo, ele consegue nos mostrar a importância desse tema que muitas vezes é distorcido na sociedade atual. Pois bem, vamos começar então. Eu vou falar um pouco sobre a primeira parte do livro, que é a apresentação antes do livro em si. Tem quase 100 páginas e um dos textos foi escrito por Alex Catarino, é um brasileiro, e ele foi muito feliz nessa sua apresentação. Ele fez conseguiu relatar de forma muito clara quem era Russell Kirk, os seus pensamentos, a ideia, os 6 cânones conservadores que ele já tinha apresentado na Mentalidade Conservadora, um outro livro seu, e diversas outras informações importantes para nós nos basearmos, para nós entendermos, se prepararmos para em seguida ler o livro A Política da Prudência. Então, só pela apresentação a gente já tem um livro à parte para entender sobre Russell Kirk. Em seguida, teremos o livro A Política da Prudência, que, conforme eu já falei, está dividido em 18 partes. Russell Kirk consegue nos descrever com uma linguagem clara, simples, os principais pensamentos da política da prudência, ou seja, é uma política que tem que ser judiciosa, o político deve ser judicioso, ele deve ser cauto, ele deve ser sagaz, né? Ele deve andar com muito cuidado, ter muito cuidado em relação às ações que ele vai desempenhar. E ele vai nos mostrar isso através desses capítulos. Então ele vai falar principalmente sobre ideologia, o quanto isso é prejudicial para todo mundo, e a contrapartida do conservadorismo. A ideologia, ela consegue nos afirmar, né? Algumas pessoas que montaram algumas ideologias conseguem chegar e afirmar que o correto a ser seguido é isso, né? Um texto determinado por uma certa pessoa, uma pessoa que é iluminada, que consegue saber toda a verdade. Sendo que o conservadorismo, o prudente, não é desse modo. Ele vai seguir todas as tradições, tentar entender e consolidar todos os costumes de uma sociedade para só então tomar uma decisão. Ou seja, o político prudente é uma pessoa que não toma para si o conhecimento e a verdade absoluta. Ele consulta toda
geração de pessoas, toda uma história que já se passou. Ele não vai, na verdade, formar nem emitir um novo costume. Ele só vai seguir e manter o que já era bom, que já estava sendo realizado, para continuar e ser preservado. Então, Russell Kirk vai falar muito sobre ideologia, mostrar os seus males, mostrar o quanto que ela foi prejudicial, querendo ser a salvadora do mundo e no final sendo o contrário, sendo algo que conseguiu destruir o mundo, principalmente nos últimos 2 séculos. Então isso ele vai falar bastante. Ele também vai nos falar sobre 10 princípios conservadores importantes, 10 autores conservadores importantes, 10 temas, 10 histórias que aconteceram conservadoras importantes, 10 livros conservadores importantes. Ele vai dedicar um capítulo para cada um desses temas. Ele também vai nos falar sobre a importância da religião cristã na base moral de uma sociedade e que se essa cultura junto dessa religião for destruída, estaremos entrando num processo sem volta de decadência. Ele vai nos falar sobre os libertários e a sua comparação em relação aos conservadores, a grande diferença que existe, pois os libertários têm como prioridade a liberdade e os conservadores pensam como uma das prioridades a ordem, sendo, para os conservadores, os 3 principais pontos: ordem, justiça e liberdade. Mas para ocorrer a liberdade, tem que antes de tudo ocorrer a ordem, algo que não é aceito pelos libertários. Eles acreditam primeiro na liberdade. Só que se eles acreditam primeiro na liberdade e depois na ordem, isso daí pode fazer com que eles não tenham liberdade. Então ele entra bastante no detalhe sobre isso. Ele vai falar também sobre a democracia, como ela era vista no início do século passado e a que ponto ela chegou no final do século, e também a sua comparação em relação à liberdade, quando no começo do século passado havia menos países democráticos, havia mais liberdade, e no final do século, quando aumentou muito o número de países ditos, teoricamente, democráticos, a liberdade foi totalmente cerceada, foi totalmente controlada. Então teremos também um capítulo dedicado ao conservadorismo cultural e a sua importância junto ao conservadorismo, pois os conservadores culturais são grupos que tentam preservar os costumes, as tradições, tudo que a sociedade construiu ao longo do tempo. E a força que... Então ele tenta nos mostrar qual é a força desses conservadores culturais em relação a todo o tema. Vamos também nos deparar com um capítulo falando da política dos Estados Unidos em relação aos outros países, se ela deve ser intervencionista ou se ela deve ser isolacionista. Kirk nos diz claramente que ela não deve ser nenhuma das duas, ela deve ser prudente. Os Estados Unidos não foi indicado para ser um país que vai julgar os outros, os outros países. Os Estados Unidos ele deve ajudar, claramente, sendo prudente, mas não é ele que vai definir o que deve ser feito, qual é o rumo desses outros países. Também seremos apresentados em relação à centralização do poder em cada país, como ele mostra que isso é prejudicial, que o correto deve ser, que o poder na verdade deve ser, as decisões devem ser divididas entre as diversas regiões de um país, para poder ocorrer diversidade de opiniões. E também vai nos falar muito claramente, e talvez um dos temas mais importantes, sobre a educação e a sua importância, como o tema deve ser tratado, ou seja, as escolas, o modo como deve ser levado isso, que é fazer a imaginação e a razão trabalharem juntas, em cima de abstrações, que deve ter diversidades de instituições de ensino, para ocorrer um ensino, uma educação liberal, em cima dos clássicos, dos grandes gigantes que
escreveram diversas obras. Ele mostra a importância disso e não a uniformidade da educação, onde todos irão para uma universidade, para uma faculdade, aprender do mesmo modo como agir, do mesmo modo como pensar, ou no final das contas nem mesmo pensar, né? É abaixar a cabeça e seguir tudo que eles estão dizendo. Ele nos mostra que não, nós devemos pensar, confrontar a imaginação com a razão, que só isso vai nos ajudar a se desenvolver mais. Enfim, Kirk vai nos mostrar então qual a importância da ordem também transcendental, da importância de entender quais são os verdadeiros significados da vida contra todo esse sistema material que ocorre e que consegue nos transformar e fazer com que busquemos apenas isso, as riquezas, a fama, e o quanto isso pode ser pueril, né? Não leva a lugar nenhum. Ele acredita muito nas novas gerações, para um entendimento e um fortalecimento dessa política da prudência. Essa é a segunda parte. A terceira parte são 3 anexos que outros autores escreveram a respeito de Russell Kirk e servem para nos dar um pouco mais de entendimento sobre o seu pensamento. Um desses anexos vai falar bastante sobre a ideologia, o modo como ela se desenvolveu e o modo como ela é prejudicial para nós. Um outro anexo vai mostrar a intenção do autor em oferecer às gerações futuras um amparo para saber como lidar com a educação contemporânea. E o último anexo vai mostrar como o crescimento espiritual deve ser realizado versus todo o sistema material vigente no mundo. Em relação às notas do livro, para facilidade da leitura eu vou dar 4 estrelas de 5. Por que eu não vou dar 5 estrelas? Porque tem alguns temas aqui que não são de conhecimento, não são de claro conhecimento para todos. Então isso daí talvez dificulte um pouco a leitura. Embora o modo como o autor tenha escrito fica bem claro, ele deixa bem claro o objetivo de cada tema. Em relação ao conhecimento, são 5 estrelas. É um livro com muitas páginas e muita informação. Acredito que quem for lê-lo deve ler com paciência, calma, sem pressa, para conseguir adquirir bastante os conhecimentos que ele está nos expondo. E em relação a entretenimento, em relação à parte de diversão da leitura, eu sou suspeito para falar, porque acredito que quando nós lemos um livro que traz bastante conhecimento, mesmo que não seja, por exemplo, um romance, e sim um livro de estudo, ele se torna um livro agradável de ler. Então eu também vou dar nota 5 estrelas, porque para mim foi muito, me entreteu bastante, né? Então essas são as notas. A nota final do livro é 5 estrelas. Recomendo a todos que queiram entender um pouco mais sobre política no mundo atual. Muitas pessoas não têm um conhecimento claro sobre conservadorismo, acreditam que é algo ultrapassado, mas nunca sequer leram um livro sobre isso. Então essa é uma boa pedida. Vocês vão entender bastante sobre conservadorismo, sobre o pensamento da política da prudência, da sua importância no mundo. Todos deviam ler, todos deviam se aprofundar no tema da política, pois é algo que irá conduzir o nosso futuro, é algo que está no nosso dia, é algo que influi diretamente em tudo que realizamos, nas nossas dificuldades com a saúde, com a educação, no dia a dia, com a verdade, com o sistema moral, com a educação. Então todos devem dar mais importância para esse tema, algo que foi deixado de lado no Brasil durante anos e anos, e só agora nos últimos tempos é que tem ganhado um pouco de força. Vamos nos esforçar, vamos entender sobre o tema para conseguirmos tomar boas ações,
principalmente nas eleições que virão em breve. Um grande abraço a todos e até mais!